Então, estamos gravando. Pessoal, sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso quarto encontro semanal, em que a gente apresenta a aromaterapia de uma maneira prática, de uma maneira não muito rebuscada, exatamente para que a gente tenha o acesso desses óleos essenciais no nosso dia a dia. Então, a pretensão não é um curso, mas é trazer dicas bastante interessantes para que a gente vá se familiarizando com essas substâncias que têm feito a diferença na vida de tantas pessoas. Tem trazido para nós muito bem-estar, muitas opções de cuidados naturais de saúde. O que a gente pretende falar hoje é uma coisa que todo mundo pergunta toda hora. Mas como eu uso? Já até escolhe o óleo que quer, mas às vezes não sabe como usar. Então vamos falar de uma maneira bastante simples. Como é que a gente faz o uso dos óleos essenciais? Voltando a épocas passadas, né, que a gente sabe que óleos essenciais foram usados desde a antiguidade, a gente tem registros do uso deles, inclusive nos manuscritos egípcios, a gente tem informações de povos antigos, os chineses, os assírios, que usavam todos esses recursos da natureza, e aos poucos isso foi sendo mantido na nossa cultura, mas de uma maneira exclusiva, de uma maneira preferencial, foram utilizados geralmente na parte de massagens. Hoje em dia, eu imagino, assim, toda vez que eu falo com uma pessoa que nunca ouviu falar de óleo essencial, ela está sempre associando a uma deliciosa maneira de fazer uso, que é o uso tópico, que é o uso através da massagem. Tudo que toca a nossa pele é o uso tópico. Mas as pesquisas foram evoluindo e foi se percebendo que... Oi? Tinha que eu vou mutar. Ai, peraí. Deixa eu desativar o som de todo mundo. Gente, eu desativei o som de todo mundo porque senão a gente fica ouvindo tudo que está acontecendo aí na casa de vocês. E além de desconcentrar aqui a palestrante, também perturba até porque a gente está gravando. Então, se alguém quiser falar, fica à vontade. Isso aqui não é um monólogo, é um bate-papo. A gente está aqui para trocar informações. Todas as dicas de vocês são bem-vindas. Mas, então, abre o microfone, pede para falar. Ou então aguarda um pouquinho, que no final a gente sempre abre espaço para trocar informações, ok? Então, a gente estava falando que, preferencialmente, os óleos eram usados apenas como massagem. É uma das formas maravilhosas de usar, mas não é mais a exclusiva, porque a pesquisa a respeito de óleos essenciais foi se desenvolvendo, né? Nós temos cada vez mais equipamentos capazes de trazer para nós informações precisas sobre os componentes bioquímicos dos óleos essenciais e se desenvolveram outros métodos de aplicação. Foram sendo criadas, vamos dizer assim, outras escolas que foram diversificando os meios. Então, a gente vai falar um pouquinho de uma escola aqui hoje, mas, na verdade, basicamente são 3 escolas que trabalham com a questão só da massagem, né, do uso tópico, ou só da inalação, ou também do uso interno. E aí a gente foi ampliando as possibilidades de uso no nosso bem-estar, tanto emocional quanto físico. Quando a gente fala de óleos essenciais, não deixamos de lembrar uma coisa: eles são poderosos, mas não são perigosos. Desde que eles sejam usados adequadamente, incluindo o uso aromático, uso tópico, eles podem ser, sim, muito seguros, além de muito benéficos. Como toda substância, não só porque é natural, a gente vai descartar, já falei isso nos nossos outros encontros, mas vale a pena lembrar, eles são produtos tirados de vegetais e as próprias plantas são produtos que em alguma situação podem ser tóxicos. Então é preciso que a gente conheça para poder usar, certo? Na aromaterapia, a gente não usa sempre
um único óleo de cada vez, embora também seja essa uma possibilidade. Todo mundo já ouviu falar de usar uma lavanda. Semana passada nós falamos muito de usar o hortelã-pimenta como um analgésico, né, para aliviar as nossas dores musculares, dores de cabeça eventuais, mas a gente também usa, e na maioria das vezes é muito mais potente, porque eles se completam, né? Misturas que a gente chama de mix, a gente chama de blends e chama também de sinergias, que o significado dessa palavra sinergia é exatamente conseguir um produto final pela reunião de outros que tem um efeito diverso e até mais potente do que daqueles compostos isolados, certo? Então, hoje a gente vai falar especificamente de alguns métodos de aplicação de óleos essenciais. Já dei o spoiler. Os métodos mais tradicionais são mesmo o aromático, que é escolhido de uma maneira que atenda à nossa necessidade, o nosso desejo momentâneo ali. A gente quer um óleo que traga um efeito estimulante ou a gente quer um óleo que traga um efeito revigorante. Óleos essenciais, a gente já fez essa distinção, eles são basicamente divididos nessas duas grandes classes. Tudo depende do que leva na sua composição bioquímica, tudo depende se ele vem de uma flor ou vem de uma especiaria, né, como cravo, canela. Então, isso a gente já colocou dividindo esse tipo de benefício que o óleo traz. Então, para quem está chegando hoje, para quem ainda não conseguiu ouvir as nossas conversas, né, das outras oportunidades, está tudo lá no YouTube. Desculpa, eu dou uma paradinha porque eu estou admitindo pessoas novas aqui no nosso grupo. Meninas que chegaram mais tarde, tudo isso está gravado, tá? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas e depois a gente vai ter acesso a todo esse conteúdo. Os antigos já estão lá no YouTube, eu estava acabando de falar isso com o pessoal que está nos assistindo hoje pela primeira vez. Então, continuando nessa informação de que óleos são estimulantes ou revigorantes. E para que a gente tenha esse benefício através da dispersão, que é usar ele no ar, né? Nós conseguimos, sem muito requisito especial. É claro que a gente sempre sugere, e eu que uso, eu sei de pessoas que já estão usando e que não imaginavam que iam ficar tão encantadas com a possibilidade do ganho que a gente tem quando usa um difusor de ar frio, de névoa fria, né, que usa água, não aquele que usa calor, porque aquele costuma queimar o óleo e a gente perde o essencial dele. A dispersão no ar é um dos métodos mais simples e mais seguros também, porque a gente, quando coloca isso num difusor ou mesmo num spray aromático para espalhar no ambiente, a gente não está retendo, a gente não está absorvendo. Desculpa, eu vou ter que tomar uma aguinha, peraí. A gente não está absorvendo toda a quantidade de óleo essencial que foi colocada naquele recipiente. Então, a gente, de forma nenhuma, estará sobrecarregando o nosso organismo. O que pode, a gente vai ver mais à frente, o que pode acontecer com outras formas de uso. Desde que a gente respeite a quantidade máxima, o uso também é super seguro. Então, além do uso aromático por dispersão, a gente pode conseguir de uma maneira muito simples, que a gente sempre apresenta quando está fazendo um encontro ao vivo, né? Eu convido vocês que tiverem um óleo aí por perto a experimentar isso. Pingar uma gotinha de um óleo essencial na palma da mão, fazer aquela massagenzinha básica e posicionar em forma de concha sobre o nariz, sempre lembrando, ter muito cuidado com os óleos, principalmente o óleo de hortelã-pimenta é um óleo que vai trazer uma irritação para essa região. Então, respirar profundamente é uma forma de inalar o óleo essencial, fazer uso dele com
a forma aromática. Você está usando todo o seu sistema olfativo, que rapidamente vai transmitir essa mensagem para o cérebro e fazer com que você mude, muitas vezes, um padrão de pensamento negativo. Se ele for um óleo estimulante, você vai conseguir vencer aquele cansaço inexplicável, aquele sono fora de hora. Se ele for calmante, você vai conseguir estabelecer um novo pique, né? Às vezes a gente está numa agitação, tudo começa a doer, a cabeça começa a doer, você começa a ficar até meio tonto de tanta coisa que você está promovendo ao mesmo tempo. Com um óleo relaxante, você vai entrar em outro nível, outra faixa de pensamento e vai conseguir, então, se acalmar. Isso simplesmente usando essa técnica que a gente falou, de pingar na mão e colocar próximo ao nariz. Outra coisa que a gente gosta muito de recomendar, pingar aqui na região do punho, fazer a mesma coisa, a mesma massagem e inalar. Existem várias formas. Outra, colares aromáticos. Olha que fofo esse aqui, gente. Acabei de receber, estou até fazendo foto dele lá no Instagram. É um cristal. Então, para quem ama cristais, quem gosta de estudar as energias que eles também nos emprestam, olha que coisa deliciosa. É um cristal de quartzo rosa, que tem uma ranhura aqui dentro onde a gente coloca o óleo essencial. Então, ele está sempre próximo para você fazer o uso aromático. E existem vários modelos de colares aromáticos para você colocar. Eu me lembro que quando eu comecei a atender com aromaterapia, às vezes eu não tinha nada disso à mão, então eu colocava nas minhas pacientes um algodãozinho com uma gotinha e a gente colocava aqui dentro do sutiã, próximo ao chakra cardíaco. Então também era uma forma daquele óleo estar por várias horas soltando, dispersando aquele aroma e ajudando a gente a manter aquele tratamento que tinha se iniciado. Só um minutinho, vamos admitir. O tratamento que tinha se iniciado lá no nosso atendimento com, na época, acupuntura associada à aromaterapia. Bom, outra forma super eficaz e super prazerosa de utilizar um óleo essencial é na forma de aplicação tópica. E por que funciona? A nossa pele, ela é feita para nos proteger, ela é a nossa primeira barreira, o maior órgão que a gente tem é a nossa primeira barreira de imunidade. Mas óleos essenciais, eles são substâncias com um peso molecular, um tamanho de molécula muito pequeno. E por isso, e além disso, eles são solúveis em gordura. Por isso, eles conseguem penetrar facilmente na pele. E são uma ótima ajuda, absorvidos, vão ser utilizados na área aplicada, ajudando a promover o benefício desejado, mas em situações, em locais especiais do nosso corpo, como, por exemplo, a solinha do pé, ele promove uma rápida transmissão para várias partes do nosso corpo. Então, o uso também começa a ser intuitivo. Bom, se eu dei uma batida, se eu me machuquei num determinado lugar, isso aconteceu aqui em casa anteontem. A minha funcionária do lar sofreu um acidente, pequeno acidente no ônibus, deu uma batida e ficou aqui na região dos quadris, com um roxo desse tamanho. Aí você pensa, como é que eu vou usar o óleo essencial nela? Óbvio, se ela está nervosa, vamos dar para ela cheirar, que isso vai ajudar a melhorar o estado emocional dela. Mas se eu estou querendo um benefício de alívio daquele roxo, de cicatrizar se ela tivesse cortado, o uso é tópico. Ele vai usar ali na área aplicada e vai rapidamente levar aquele benefício que a gente deseja, de dar um alívio da dor, de espalhar aquela. Ela ficou com roxo, um hematoma incrível, Então, a gente está até fotografando para ver o que a gente vai conseguir liberar desse pequeno acidente que ela teve, como o corpo dela vai reagir ao uso dos óleos essenciais. Só para dizer, estou usando o Deep Blue, o Hub, que é aquela pomada que a gente passa no local, ele já vai
ele já, no segundo dia, a gente já percebeu que ele não estava mais espalhando o roxo, ele estava concentrando e clareando as bordas. É muito legal, além de dar uma sensação incrível de alívio, né, da pancada. Nesse momento aqui, a gente vai lembrar o que também já falou em outros encontros, que é ajudar a absorção do óleo essencial usando também um óleo vegetal. Porque o óleo essencial, já falamos, ele é muito volátil, significa que ele evapora muito rápido. Então, às vezes, antes mesmo da sua absorção, a gente vai perder algumas moléculas. Então, a função do óleo carreador, que é o nome que a gente dá ao uso do óleo vegetal na aromaterapia, na massagem, é o de ajudar a distribuição pelo corpo, né? Ao de aumentar a absorção do óleo essencial que foi aliado a ele, né? E principalmente levar junto com essa massagem, junto com o óleo essencial que penetra, os benefícios para a pele, especialmente aquela pele que estiver seca, que estiver escamando, que estiver precisando ser tratada, hidratada, retardando, então, como eu disse, o tempo de evaporação do óleo. Sem contar que o óleo também, óleo essencial, só tem de óleo, o nome, porque ele não é gorduroso, ele não é um óleo que fica pegajoso na pele. Então, até no caso de uma massagem, o deslizamento precisa ser acompanhado de um óleo vegetal. Outra grande importância de usar um óleo vegetal, lembrando aqui mais uma vez, não deve usar óleo mineral, porque ele faz um efeito de tamponamento dos poros. Ao invés de ajudar, ele vai estar impedindo a entrada do óleo essencial no corpo, ok? Então, outra forma de usar, importante usar o óleo vegetal, é que em algumas peles muito jovens ou muito sensíveis, pode ocorrer, sim, uma possível, né, sensibilidade. Então, a gente sempre toma esse cuidado de aconselhar a diluição, o que não significa que a gente vai tornar o óleo mais fraco, a gente está apenas protegendo e impedindo a ocorrência de uma sensibilidade naquela pele especial, certo? Então, crianças, idosos também, cuja pele já é mais sensível, quando a gente está trabalhando com grávidas e principalmente se o óleo for usado pela primeira vez. A gente precisa fazer aquele teste de sensibilidade, precisa ter a responsabilidade de não ir se encharcando de óleo sem saber como é que vai reagir. Lembra que a gente falou? Eles são poderosos, eles não são perigosos, mas desde que usado com muito bom senso, com muito cuidado. Então, aqui, vamos dar uma geral, né? Onde que eu posso usar? Quais são as áreas que vão me beneficiar? Onde que eu posso aplicar óleos essenciais? Olha, eu já falei na sola dos pés. É um dos locais preferidos. A gente sempre indica, inclusive, para algumas pessoas que não gostam muito do cheiro. E sim, alguns óleos têm cheiro forte. Esse Deep Blue é um deles, porque ele tem na sua composição o óleo da cânfora, ele tem mentol, ele é bem parecido, na verdade, quem é parecido com ele é o gelol, ele é muito semelhante ao aroma dessa pomada que se encontra toda feita quimicamente, né, usando essas substâncias, usando como base a ideia das substâncias naturais. Então, a gente tem cânfora, a gente tem mentol, eucaliptol, e esses são, às vezes, muito fortes. Já aconteceu, por exemplo, de eu querer ir para a faculdade e não querer ir com aquele cheiro muito ativo. Então, sola dos pés, você consegue levar todo o benefício do óleo essencial para o seu corpo e ele está distante da sua área olfativa. Então, não incomoda. Para crianças pequenas, o local preferido é a solinha dos pés, exatamente por conta do cheiro forte. Mas, sendo adultos, não tendo nenhum problema de alergia, áreas maravilhosas são aqui, ó, o pescoço, aqui atrasinho da orelha. A gente eu uso, hoje em dia eu não consigo usar perfumes industriais, então eu uso algumas misturas de óleos essenciais
como perfume. Então, é aqui mesmo onde a gente sempre passa. Na parte do punho, né? Nas regiões que são mais sensíveis. Aqui a gente costuma usar muito, na testa, na fronte e nas têmporas, quando a gente está querendo um alívio, às vezes, de uma pressão na cabeça. Então, peito, abdômen são áreas ótimas para a gente usar. E quando é daqui da parte do peito para cima, a gente ainda está se beneficiando das duas ao mesmo tempo, do uso tópico e do uso aromático. Não sei se vocês estão escutando, desculpe aí ao fundo o meu netinho chorando. Esses dias está meio complicado aqui, então faz parte, é ao vivo e a cores, né? Então não tem jeito de enganar. Ele está longe daqui, mas dá para escutar. Bom, então o que mais que a gente pode, de que forma mais que a gente pode usar a aplicação tópica? Gente, é o que a sua imaginação pensar. Você pode adicionar as gotinhas de óleo essencial no banho quente. Outro dia eu falei com uma mãezinha que estava muito interessada nessa ideia, mas ela falou que o filho dela já tinha quase 1 aninho, então ele não queria mais tomar banho de banheira. Então, qual é uma ideia? Que aí você vai fazer a aplicação aromática. Fazer aquela água morninha do chuveiro mesmo e pingar uma gotinha no chão do banheiro. O calor, o vapor vai fazer com que aquele aroma suba e você se beneficie daquele óleo essencial, porque ele vai estar soltando no vapor um pouco dos componentes químicos dele, além de ser o aroma maravilhoso que vai te dar uma sensação de calma ou de rejuvenescimento, se você quiser fazer isso na parte da manhã, por exemplo. Fazer compressa, quente ou fria, mergulhando uma toalha, ou um paninho com água, ou uma gaze, ou um algodão, né, no óleo essencial, nessa água com óleo essencial. Já fiz várias vezes. Uma das últimas vezes foi no meu netinho, naquela perninha gostosa, que leva uma agulhada dolorida de uma... Deixa eu fechar aqui, gente, tem alguém com um microfone. Pronto. Fica vermelho, fica inchado e é absolutamente sensível, né? Então, é dolorido. O que a gente fez? Aguinha gelada com gotinhas de óleo de lavanda, fazendo a compressinha com uma gaze, colocando naquele local. Maravilhoso, uma reação maravilhosa. Sempre ter cuidado quando for colocar próximo aos olhos, porque se o paninho tiver com água, pode escorrer, então seca bem e se for colocar nessa região próxima. Outra forma de uso tópico, adicionar a uma loção, a um hidratante, desde que esse hidratante não seja um hidratante... o somzinho continua aberto. Desde que não seja um hidratante com nada que derive de petrolato. Quando vocês acharem qualquer coisa nesse nível de informação, são substâncias minerais. E essa mineral vai invalidar o uso do óleo essencial. É sempre bom lembrar, né, das áreas sensíveis que a gente deve evitar. Algumas áreas faciais, como a pele ao redor dos olhos. Absolutamente nunca dentro dos olhos, do ouvido interno. Às vezes a gente fala para colocar próximo à orelha, desde que seja bem sequinho para que não escorra, né? Então, nessa concha aqui que a gente tem, principalmente quando a gente está fazendo uso para ajudar com a melaleuca, para ajudar, aliás, é da melaleuca que a gente vai falar hoje, para ajudar em dor de ouvido. Então, um paninho, um algodãozinho bem sequinho, colocado na concha, ou mesmo por fora da orelha. Não devemos colocar na pele rachada, lesionada ou ferida, a não ser, que a gente vai falar hoje, a melaleuca e também a lavanda. Eles são ótimos cicatrizantes e não representam, a princípio, nenhuma contraindicação para serem usados num corte, num machucado. Ok? Então, a gente sempre vai usando do bom senso e não abusar do óleo essencial. Deixei para falar por último do uso interno, porque com certeza quem já está nessa vibe de aromaterapia, procurando mais informações, já percebeu que ele é um tema controverso aqui no Brasil.
O uso interno segue o padrão de recomendação da escola francesa, né? Eu falei que nós temos basicamente 3 escolas: a alemã, que fala da inalação, a inglesa, que fala do uso tópico, e a francesa, que é a mais avançada em termos de pesquisas, que vem sendo adotado largamente na América do Norte, que recomenda o uso por ingestão. Aqui no Brasil, eu já fiz vários cursos, e não vou citar o profissional, porque para a gente não ficar aqui colocando ninguém em xeque, mas são profissionais reconhecidos no mundo da aromaterapia e que abertamente recomendam o uso interno. Um dos cursos que eu fiz, inclusive, era aquela coisa louca de consulta na hora ali, ao vivo. Quantas gotas para isso, quantas gotas para aquilo, sem a preocupação extrema que se tem lançado a respeito dessa uso interno, pode ou não pode, certo? Hoje ainda, eu estava ouvindo uma gravação de um professor de aromaterapia. Vou pegar o livro dele aqui para vocês, que eu gosto muito dele. Esse aqui, ó, é do professor Fernando Amaral, que é responsável por uma marca de óleos brasileira, que é a WNF. Esse professor, ele fala abertamente, aí não tem problema, né, da gente falar, porque continua fechando. Ele está gravado isso, a informação dele é a seguinte, que sabendo qual é o óleo, sabendo a origem do óleo, sabendo a questão da procedência, sabendo qual planta especificamente está sendo usada, você pode sim fazer uso, há benefícios comprovados no uso interno. O que ele coloca é o que a maioria das pessoas que criticam estão levantando. Essa é a questão. Falar de uso interno não é permitido se o seu negócio é apenas baseado em cosméticos. É exatamente isso que o Fernando fala. Eu não posso recomendar o uso interno se a minha empresa vende óleos como cosméticos, porque isso esbarra na questão legal da regulamentação. E nós temos uma legislação extremamente cruel, porque ela não regulamenta e, por não regulamentar, ela não permite, certo? Então, abertamente, a questão do uso interno tem que obedecer uma regulamentação. E eu vou frisar isso porque a gente vai falar logo, logo na questão especificamente da conformidade, estar conforme a regulamentação. Então, para os profissionais que recomendam, é tranquilo falar isso não em público, dentro do seu consultório, dentro do seu local de atendimento. Não se fala isso abertamente por conta de, eventualmente, ferir uma regulamentação que é completamente falha ainda aqui no Brasil, diferente do que já acontece em outros países, principalmente os países da Europa e americanos. Bom, a doTERRA é uma empresa que tem o maior interesse e o maior critério em compartilhar tudo que ela já desenvolve em pesquisas a respeito das diretrizes de segurança. Então, isso aqui eu tirei do site oficial da doTERRA, que se vocês quiserem consultar, vocês vão encontrar exatamente essas recomendações. Antes de fazer do óleo essencial uma parte da sua vida, né, da mudança do seu estilo de vida saudável, que é o que a gente vem compartilhando em todos esses encontros, é importante se cientificar, né, de como é que isso deve ser feito. Não é porque falaram na televisão que que um remédio é bom, que ele é bom para todo mundo. Não é porque falaram que você pode tomar um remédio para tirar a sua dor de cabeça como se ele fosse água, chupar como se ele fosse bala, que você deve acreditar nisso. É importante saber que alguns analgésicos abertamente vendidos facilmente, sem receita, absolutamente, né, ao alcance de qualquer um de nós, vão causar, sim, determinadas complicações na sua fisiologia, nos seus órgãos, e isso só vai ser revelado anos e anos depois. Então, é preciso que você conheça e use com moderação. Você precisa? Ok, então você procura saber se aquele é o mais adequado para você. Isso serve para óleos essenciais também.
porque se eles forem usados de modo adequado, eles serão sempre eficazes e sempre seguros. E quem pode te dar a dica do que é o uso adequado? Um profissional que esteja estudando essa área de aromaterapia. E isso acontece com todo mundo que conhece um óleo essencial. Estou para ver alguém que usou por si mesma. Eu tenho uma grande amiga que é uma advogada, começou a usar porque me via usando, né? A gente trabalhava juntos, e de repente está ela o quê? Abandonando a advocacia e se tornando uma aromaterapeuta. Gente, isso é muito legal, porque se a gente percebe que para nós aquilo é tão benéfico, por que não compartilhar? E já que vamos compartilhar, por que não fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje? Procurar saber mais, entender quais são as diretrizes de segurança, né? E vamos saber isso hoje a partir da própria orientação da empresa doTERRA, que é a empresa que eu represento e em quem eu confio muito, porque é exatamente isso que nós somos orientados a fazer, aprender para compartilhar com segurança. Então, vamos lá, algumas das orientações de segurança. Sempre certificar de que o óleo foi aprovado para uso interno. Lembra que eu falei sobre empresas que só trabalham com cosméticos, por conta mesmo de uma exigência legal, ela não pode oferecer esse produto para uso interno. Só que a doTERRA tem uma lista de óleos aprovados para uso interno no Brasil. Por quê? Porque ela apresentou grau de pureza, apresentando eles como flavorizantes, aromatizantes de alimentos. Então, é para uso interno. Toda vez que nós formos aplicar os óleos, seja tópico ou mesmo internamente, mais ainda, né? Vamos ver a dosagem sugerida. Vamos evitar a irritação, vamos evitar aqueles efeitos adversos que podem vir até da água em excesso. A gente sabe que toda substância usada em excesso pode, de fato, causar algum efeito adverso. Se os óleos forem fortes, e aí a gente já falou que alguns óleos como os derivados de especiarias, cravo, canela, eles são muito fortes, então a gente deve sempre diluir, deve sempre usar uma base para que ele seja bem recebido pelo nosso corpo, para que ele não cause nenhum tipo de reação irritativa, né? Por exemplo, quando eu estou falando em ingestão, é muito comum a recomendação que se dilua no mel, ou então aplicação tópica, como já falamos no óleo carreador, no óleo vegetal. Muitas vezes é sugerido colocar naquela cápsula que vocês viram nessa foto que a gente colocou aqui. São cápsulas que se abrem, né? São cápsulas vazias que a gente... Ultimamente eu não tenho conseguido comprar em farmácias de manipulação, mas você encontra algumas na internet. Na doTERRA a gente ainda não conseguiu revender no Brasil, mas eu tenho algumas que a gente trouxe do exterior. Essa cápsula você abre e ali coloca a dosagem desejada do óleo essencial. Fechada, ela não vai se abrir durante a primeira parte do nosso trato gastrointestinal. Só vai se abrir no estômago. E algumas são gastroresistentes, só vão se abrir nos intestinos. Então, isso é bom saber? Sim, porque se eu tiver, por exemplo, pretendendo ingerir um óleo de orégano, eu jamais devo colocar ele na minha boca. Ele vai queimar essa membrana, ele vai queimar essa mucosa que eu tenho na boca, que é mais sensível. E uma das formas mais agradáveis de usar o orégano é, por exemplo, pingando uma gotinha em meio litro de azeite. Porque você está ali usando o azeite como base, ele vai absorver por igual aquele óleo essencial, e quando você estiver usando ele na sua alimentação, você não vai estar causando nenhuma irritação. E é um meio super efetivo de usar um óleo maravilhoso como o orégano. Se a gente estiver usando óleos cítricos, é bom senso, né? Quando eu descasco uma laranja, um limão, eu não devo me expor ao sol por até 12 horas, porque aquelas substâncias são fototóxicas, são sensíveis, podem dar manchas escuras na nossa pele. Se você tem algum problema de saúde mais específico ou está passando por uma circunstância especial, por exemplo, a gravidez, é sempre recomendado consultar um médico antes de usar os óleos essenciais. Eu volto a dizer que eu tenho a sorte, ou né, aquela atração que a gente consegue quando a gente está vibrando numa determinada frequência,
de encontrar médicos, não só o que acompanhou a gravidez da minha nora, como a que acompanha a parte pediátrica do meu netinho, que são apaixonados por óleos essenciais, que são inclusive meus clientes de óleos essenciais. Então, o que a gente consegue com isso? Que haja um cuidado extra, porque saúde é coisa muito séria. A gente não está aqui para fazer experiências com pessoas. Tudo que se recomenda, tudo que se estuda é para causar nenhum problema, é para trazer soluções. Então, se há uma situação mais especial, se você já toma muita medicação, é importante que você veja se não há uma interação com essa medicação, para que tudo seja feito em benefício da sua saúde, do seu bem-estar. E lembrando sempre, se a sua ideia é ter um estilo de vida saudável, óleos essenciais têm que ser usados juntos com outras práticas, né? Exercícios, alimentação, meditação, tudo que puder te trazer para uma outra consciência, uma consciência de você, um autoconhecimento, para que você, então, se beneficie sim dos óleos essenciais. Mas nenhum deles vai fazer milagre. Eles não estão sendo anunciados como esses remédios milagrosos que você não precisa fazer mais nada, só tomar uma cápsula e emagrecer 200 quilos ou conseguir dormir imediatamente. Você tem que fazer toda esse trabalho de autoconhecimento. E aí sim, com certeza, os óleos essenciais vão te proporcionar, inclusive, a abertura para que você mude o seu padrão de vida, o seu padrão de pensamentos. Bom, encerrando esse assunto, como que eu posso saber quanto de óleo essencial, né? A gente falou em diretrizes de segurança, usar dentro de uma faixa segura. Superdosagens são ruins para qualquer substância. Eu lembro de ter sugerido para uma menina, amiga minha, que a mãe dela usasse gotinhas de lavanda. E a pessoa, muito ansiosa, usou 8 gotas de lavanda e ficou acelerada, não conseguiu dormir. Óleos são potentes, não precisam de muitas gotas, né? Aquelas gotas concentram muito de uma substância que vai trazer essa mudança que a gente deseja. Então, aqui a gente tem um quadro, também sugerido pela doTERRA, da quantidade ideal que a gente deve usar, seja por aplicação aromática, por ingestão ou aplicação tópica. E dividindo aqui se a gente se trata de um adulto, né, a pessoa que vai usar, ou de uma criança. Então, vamos entender esse quadrinho. A dispersão aromática, o uso aromático, não existe uma restrição de quantidade, nem para criança, nem para adulto. Porque, como eu disse no início, a dispersão que ocorre no ambiente faz com que a gente absorva diretamente uma pequena quantidade do óleo essencial. Que a gente não está falando de colocar a gente num cubículo e colocar um difusor na nossa cara para que a gente cheire tudo que sai dali. Não, é uma dispersão comum que a gente coloca num quarto, que a gente coloca numa sala onde a gente vai estar estudando, e isso não vai ter uma limitação de uso. Eu gosto sempre de recomendar para crianças que seja começado muito devagar. Se a criança tem menos de 1 ano e meio, a gente sempre coloca num tempo e desliga o difusor para perceber a reação da criança. Se precisar de novo, liga por mais um tempo, certo? A gente sabe que tudo na criança está em desenvolvimento, então não custa nada ser cauteloso e ir fazendo a adequação e acostumando o organismo dela àquela absorção mínima, por menor que seja. No caso da ingestão, a quantidade ideal numa única dosagem é de 1 a 3 gotas. Isso é o máximo que, quando a gente sugere a ingestão, a gente fala, para que dentro de 24 horas isso não ultrapasse 20 gotas. Certo? Então, a gente teria aqui 5 doses de 3 gotas, no máximo, um pouco mais, mas dentro de um padrão de segurança. Quando se trata de crianças, a ingestão ainda não é recomendada, pelo menos até os 6 anos. Na aplicação tópica, a gente pode melhorar essa quantidade. Lógico que vai depender muito da quantidade do óleo carreador que a gente vai usar, porque isso em outro momento a gente vai falar, é uma proporção que a gente usa ideal para um uso num local. Por exemplo, se eu quiser usar uma lavanda para
uma picada de inseto. Basta que eu use uma gota naquele local, mas vai ser uma gota pura. Se eu quero usar um óleo carreador para fazer uma massagem, aí eu vou aumentar o número de gotas, porque eu vou estar dispersando por todo o corpo e num óleo carreador que vai distribuir aquilo por igual, não num local específico, certo? Para criança, então, nesse caso, seria realmente uma ou duas gotinhas e, no máximo, 12 gotas num período de 24 horas. Tudo isso para dar o quê, gente? Tempo do nosso corpo processar aquele óleo e eliminar o que ocorre naturalmente. O corpo absorve, processa, utiliza e excreta, né? E descarta. Então, não vamos sobrecarregar óleo essencial como outra qualquer substância. Tem que ser metabolizado, vamos dar ao corpo o tempo correto para que isso aconteça. Então, agora a gente vai falar do queridinho óleo de melaleuca, que às vezes também é chamado de tea tree, porque isso significa, né, a tradução é árvore do chá. Foi assim que essa planta ficou conhecida pelos ingleses, quando eles chegaram lá na Austrália, que é o local de origem dela. Então, eles viam que os aborígenes, né, os nativos de lá, usavam para fazer chá. Então, o nome ficou como tea tree. Mas o nome que a gente mais usa é o melaleuca, porque inclusive é o nome científico dele, é o primeiro dos dois nomes, Melaleuca alternifolia. E esse óleo é um óleo extremamente interessante para a gente trabalhar, porque é um óleo que, na parte energética, já começa colocando aqueles limites. Todo óleo, ele vai atuar de várias formas no nosso organismo. Ele vai atuar na parte física, vai atuar na parte emocional, na parte energética. Vai trabalhar para a gente uma nova organização. A gente é energia, a gente tanto recebe de outras pessoas quanto transmite para outras pessoas. Recebe do ambiente e transmite para o ambiente. Sabe, não tem aquelas pessoas que quando a gente se aproxima, já toma aquela... Nosso coração já fica assim, tomado de alegria. Mas tem outras que quando a gente sabe que vai encontrar, a gente já começa a imaginar a reserva que você vai ter que ter para não sucumbir. Pessoas com pensamentos muito repetitivos, muito negativos, muito para baixo. Isso é exatamente o que a gente encontra na nossa transmissão de energia com as outras pessoas e com o meio. E a melaleuca pode nos ajudar quando a gente está sendo invadido. Vamos saber como. Bom, do lado de cá, na parte física, né, a gente tem muitos benefícios para trabalhar a questão de unhas, a questão de peles com acne. Ele trabalha fazendo muita a questão anti-inflamatória. Então, a gente pode colocar... Ele é um óleo seguro para você colocar nas unhas, para trabalhar os fungos. Ele é bom para trabalhar a questão respiratória. Então, dá uma sensação de abertura. Então, muitos blends que a gente trabalha unem a melaleuca com o eucalipto, né, que é um dos óleos mais conhecidos para trabalhar essa questão da respiração. Também ajuda na saúde gastrointestinal, porque ele também trabalha com o efeito anti-inflamatório. Ele ajuda a amenizar essas irritações da pele e, de uma forma geral, ele está ajudando a promover aí um funcionamento saudável de todo o nosso organismo, ajudando na pele de dentro para fora também. Mas, como todo óleo essencial, os benefícios emocionais, a gente poderia dizer que até vem antes mesmo dos benefícios físicos. Porque, na maioria das vezes, a gente já falou sobre isso também, o que a gente sente como uma manifestação física, inclusive de pele, né? Inclusive não, principalmente na pele, é uma reação do nosso emocional que está, de alguma maneira, tentando se livrar daquela sensação. Então, olha o que a gente pode ganhar de benefício inalando ou usando como massagem um óleo de melaleuca. Se livrar, se desembaraçar de relacionamentos parasitários. O que são esses relacionamentos parasitários? Aquelas pessoas que têm uma incapacidade de dar um basta
numa situação em que outra pessoa está reagindo mesmo dentro do seu comportamento como um autêntico parasita. Está te sugando, não está te dando nada em troca e você não consegue se livrar daquilo. Então, o energético da melaleuca vai te dar condições de perceber esse padrão e querendo, lógico, a gente precisa querer descartar esse tipo de relacionamento. Com isso, você vai começar a criar limites saudáveis. Eu posso ajudar? Eu posso. Eu digo sim. Eu não posso? Eu digo não. Isso é muito saudável e, incrivelmente, não é saudável só para a gente, não. É saudável também para a pessoa que a gente mantinha dependente da gente. Às vezes a gente faz isso, mãe, então faz isso sem querer, sem perceber. A gente precisa dar limites saudáveis para que o outro também possa crescer. Então, a gente vai estar com isso, criando conexões saudáveis, amizades saudáveis, trazendo para a nossa vida formas fáceis de lidar sem ser invadido e sem invadir a energia, o campo energético do outro que convive com a gente. Então, nesse caso, estaremos abordando as relações parasitárias e codependentes, aquela coisa das nossas fronteiras pobres, né? A gente está sempre invadido, aquela nossa vontade fraca, porque às vezes a gente foi esgotado mesmo, e ser invadido por sentimentos tóxicos, né? Ficar naquela reação de toxicidade. Isso é o que a gente vai falar sobre produtos, e eu sei que tem muita gente aqui que já é da nossa equipe, tem muita gente aqui que está ouvindo essas informações para ampliar as suas dicas de uso de óleos essenciais, mas eu queria muito frisar com todos vocês o que é e por que a gente precisa abordar essa questão da conformidade. E para quem ainda não é da doTERRA, para quem está vindo pelo gosto pelos óleos essenciais, vai ser super importante também entender como a gente apresenta óleos essenciais, como a gente fala dos benefícios desses produtos naturais. Bom, quem ainda não conhece a empresa, quem ainda não olhou nos sites e ainda não pesquisou sobre os padrões de ética, sobre a sua integração com a comunidade, principalmente com a comunidade da onde ela compra os seus óleos essenciais, não tem ideia dos valores que essa empresa trouxe, que revoluciona o mercado. Acho que é por isso que incomoda tanto, né? É preciso que quem se dispõe a usar, a trabalhar com os óleos essenciais da empresa, tenha o que ela espera de nós. A mesma integridade, a mesma honestidade que mantenha os seus padrões de ética. Então, ela não permite que a gente se apresente como a empresa. Então, eu não sou a doTERRA, por isso que eu sou designada como uma consultora da doTERRA. Então, eu não posso fazer negócios, eu não posso agir com pesquisas, agir nada disso, sem a permissão expressa e por escrita da doTERRA. Quando eu comecei a minha faculdade, uma professora se interessou e nós pensamos em fazer pesquisas científicas na faculdade usando os óleos essenciais da empresa. Então, há um protocolo rígido para que eu possa usar o produto de lá, claro, com a assessoria, né, da professora, fazendo todos os protocolos científicos, mas usando os produtos dela, porque aquilo não é meu. Eu sou uma consultora, eu recomendo, eu faço uso, mas comprometer que aquilo é o produto, é preciso que haja uma permissão da doTERRA. Eles gostam e permitem, mas é tudo feito dentro desse acordo. E é absolutamente contraindicado que qualquer um de nós faça qualquer alegação em fóruns, em encontros, nos blogs, no Instagram da vida, né, no Facebook, que falem que esses produtos podem ser usados como remédios, que eles são para curar, para tratar doenças. Não é essa a abordagem que a doTERRA faz dos seus produtos. Deixa eu voltar aqui nesse slide para lembrar aqui uma coisa. Isso não significa
que muitas e muitas pessoas tenham tido, de fato, reversão de sintomas, reversão de situações até mesmo crônicas, né, dos seus problemas de saúde, com o uso de óleos essenciais. Pelo contrário, o que a gente coleciona de retornos positivos é emocionante. O que acontece é o seguinte, lembra que a gente falou um pouco mais atrás da questão da adequação à legislação? Se eu digo que alguma coisa cura uma doença, então eu estou vendendo um remédio, um medicamento. E o óleo essencial, ele não tem essa regulamentação no Brasil. Então, eu não tenho como oferecer uma coisa se é uma propaganda enganosa. Eu não tenho registro de um medicamento, mas eu tenho registro para situações de bem-estar, situações de ingestão, tudo isso com o uso direcionado para as pesquisas que são incríveis, que existem. Foi, se não me engano, o nosso segundo assunto, a questão da evidência científica no uso dos óleos essenciais. Então, eu conheço, inclusive, professores super interessantes de aromaterapia, que eu sigo nessas redes sociais, que são membros, são consultores da doTERRA, mas que quando estão apresentando os benefícios dos óleos essenciais, não falam da marca, falam da parte de estudos científicos. E é isso que eu estou querendo trazer para vocês, que a gente não venha ignorar a parte das pesquisas científicas, mas que, essencialmente, a gente nunca misture essa informação de que ele é bom para, sei lá, esteatose hepática. Olha, gente, estou aqui oferecendo um óleo bom para esteatose hepática. Isso é uma classificação de doença. Eu não posso oferecer um óleo que, embora a nossa prática, a nossa experiência, saiba que registra em exames médicos antes e depois do uso de determinado óleo, tá? Isso a gente vai, aos poucos, se familiarizando, né? Vai aos poucos estudando e consegue compartilhar com responsabilidade. Mas eu não posso colocar isso no meu Instagram. Tem gente que pergunta, mas quando vocês falam do óleo, quando vocês estão dando um treinamento, e aí sim a gente está dando um treinamento, vocês explicam para que aquele óleo serve. Mas na hora que coloca lá na mídia social, isso não é reproduzido. Simplesmente por conta desse compromisso que a gente tem, que é o compromisso da conformidade, ok? Então, a gente não fala em curar ou tratar doenças. O que a gente deve usar? E isso especificamente a gente está referindo para os nossos consultores que estão aqui assistindo. Mas para quem não é consultor ainda, é para entender qual é a diferença da gente se dirigir, classificar, né? Oferecer o produto. A gente só deve falar em emoções temporárias. Eu não posso alegar que ele cura uma depressão, mas eu posso sim dizer que ele eleva o humor, tá? Que ele reduz os sentimentos de tristeza, que ele ajuda a relaxar, porque tudo isso é verdade. Que ele acalma. Eu não posso dizer que ele trata a insônia, mas eu posso dizer que ele traz o relaxamento, que ele acalma as tensões, certo? Porque isso é verdade. Quem já usou sabe que isso não é uma propaganda enganosa, mas não é uma doença que eu estou fazendo a apologia. E sabe por quê, gente? Por que isso não foi regulamentado? Por que isso não há interesse? Porque não se pode patentear um óleo essencial como se faz a patente de um remédio, de um medicamento. Até há poucos, né, em termos de vida geral, né, até uns 50 anos atrás, a aromaterapia, a acupuntura, por exemplo, vamos falar da acupuntura, era tida como charlatanismo. Os conselhos de medicina ameaçavam expulsar os médicos que faziam uso da acupuntura como charlatãos. Há uns 15 anos atrás, o que a gente consegue é o conselho brigando para que a acupuntura seja apenas usada pela classe médica. É uma luta em glória, eles não vão conseguir absorver essa exclusividade, porque
Organização Mundial de Saúde já classificou tanto a acupuntura como a aromaterapia como práticas, terapias tradicionais. Esse é o nome que ela usa. Terapias tradicionais, que vêm do saber, que vem do uso milenar dessas práticas. Então, não há como se fazer. Então, para que a gente não ganhe nenhuma acusação de estar fazendo apologia a um medicamento, que não é a nossa especialidade, a não ser que nós tenhamos aqui no nosso grupo alguém que seja médico, que possa prescrever, mas eu acredito que nem o conselho permitiria também. Nós somos aromaterapeutas, nós recomendamos óleos essenciais, sabendo que é preciso conversar com cada pessoa. Então, é muito difícil, às vezes a gente parece que está negando ajuda quando uma pessoa fala assim, mas então é para o meu caso, o que eu posso usar? E eu vou te pedir, conversa um bocadinho mais comigo e fala que momento de vida você está usando. Afinal de contas, o óleo essencial trabalha físico, mental, emocional. Se eu estiver olhando só a sua tosse, eu estou olhando a sua doença. Se eu estiver preocupado só com o diabetes, a gente sabe que tem óleos estudados que reduzem o nível do diabetes. Mas não é essa a minha preocupação. Até porque existem diabetes emocionais. Então, por que eu não vou te olhar? A aromaterapia é uma terapia holística. Eu preciso te olhar completamente, eu preciso entender um pouquinho mais do que se passa com você, para então recomendar o uso de um óleo essencial, que vai começar lá no seu emocional, mas que com certeza vai te trazer um ganho físico. Ok? Então, essa era isso aqui só fala de alegações cosméticas, né? Por exemplo, se eu estiver falando sobre cosméticos, eu vou dizer que melhora a aparência. Eu não posso dizer que ele vai fazer um botox, né? Eu não posso dizer que ele está trabalhando contra uma dermatite atópica. E, aliás, gente, dermatite atópica só não ganha da dor de cabeça, porque é uma da ansiedade agora também nesse ano, né? Dermatite atópica é das, digamos assim, situações, né? Não estamos falando da patologia em si, que mais comprovam como a gente precisa olhar para aquela pessoa que pede uma ajuda. Para a gente olhar para aquele momento, porque aí a gente vai conseguir identificar de que maneira, com que energia, com que óleo que eu posso ajudar aquele emocional a mudar para que ele pare de se refletir na pele. Dermatite atópica significa isso. Eu não sei de onde vem, né? Não é para você evitar tocar no pelo de gato, não é para você evitar tocar, sei lá, em qualquer coisa que te dê alergia. Não é dermatite de contato. Ela é atópica, ela não tem uma causa que a gente possa concretamente identificar. Então, mais uma prova de que a gente está usando o outro benefício, o emocional. Não é o outro, é o mesmo em outro lugar. Ok? Vou tirar o compartilhamento aqui e abrir para que vocês possam fazer algum tipo de pergunta. Alguém gostaria de falar?